Bom dia, sexto ano. Mais uma aula de CME, né? Semana do dia 2 de julho. Antes de mais nada, quero parabenizar vocês pela aula passada, que foi muito boa, muito interessante. Todos participaram muito. Gostei demais, tá? Nós vamos dar início a mais uma videoaula e eu vou ler um texto da página 38, tá? Mas antes de ler, eu vou falar sobre a característica de sociedade e comunidade. Qual é a diferença de uma para outra, para que vocês entendam melhor sobre isso. Então, a comunidade e a sociedade são termos aplicados para designar organizações de dimensões diferentes. Organização são locais organizados. Sociedade é todo um contexto de uma área física, ou uma região, ou um estado, ou um país, tá? E a comunidade, ela se loca em certos conceitos diferenciados, né? Como eu já falei, comuna, pessoas num certo local, numa aglomeração, e que participam de todo um contexto, né? De local, né? Como a gente estava falando de praças, que a gente estava falando de locais onde as pessoas se encontram, ou até mesmo em comunidades de residência, locais como as favelas, que são um proletariado que vivem à margem de uma sociedade, né? Aí ele fala assim: sociedade é o termo utilizado para traduzir um grupo de pessoas que compartilham uma cultura e um território definido, tá? Já a comunidade, contudo, é um grupo limitado de pessoas que se relacionam e apresentam semelhanças. Como eu falei, a comunidade religiosa, a comunidade que joga futebol, a comunidade de leitura, a comunidade de música, a comunidade em si, de pessoas que estão dentro de um núcleo de uma sociedade, mas se diferenciam por algum contexto, né? E o texto fala assim: comunidade e sociedade. Comunidade e sociedade são as uniões de grupos sociais mais comuns dentro da sociologia. Sabemos que ninguém consegue viver sozinho e que todas as pessoas precisam uma das outras para viver. Óbvio, nós estamos sempre precisando uma das outras para nos auxiliar e nos orientar. Pessoas mais velhas nos orientando, pessoas mais novas sendo orientadas e pessoas da mesma idade se orientando por graus de dificuldades. Essa convivência caracteriza os grupos sociais. E dependendo do tipo de relações estabelecidas entre as pessoas, esses grupos poderão se distinguir. Nas comunidades, as normas de convivência e de uma conduta de seus membros são ligados à tradição, religião, ao consenso e ao respeito mútuo. Então, volto a lembrar que a sociedade é todo um contexto de uma região, um local, uma cidade, um estado ou um bairro inteiro que se une em prol de um auxílio mútuo. A comunidade, elas são grupos, né? Como vocês mesmos falam, ou na gíria se fala, são tribos que se distinguem por algum motivo.
Há pouco tempo eu fiz uma palestra em que era uma comunidade de punks, né? De punks que são pessoas que vivem à margem de uma sociedade e que gostam de músicas diferenciadas, de se vestir diferenciadamente, de agir diferenciadamente, meio que anarquizado, né? Ou seja, sem uma regra definida. E a gente estava falando sobre a história da sociedade para eles, né? Foi muito envolvente essa relação, essa palestra, porque muitos deles não tinham maturado dentro de si, não tinham administrado algumas teorias, e eles gostam de viver o mundo deles, longe da sociedade comum que tem regras, né? Tem regras de convivência. E eles não gostam muito de regras, como por exemplo, de acordar cedo, e de estudar, e de ter horários, e de ter uma maneira adequada de comportamento. Eles gostam de chocar com seu comportamento, com cabelos coloridos, bastante brinco, piercing e tatuagens, botam uns brincos muito grandes na orelha, com extensores, ou seja, eles se diferenciam da sociedade comum por causa desse núcleo de comunidade que eles vivem, né? Sem regras. E nós temos algumas comunidades com tradições. A comunidade religiosa, por exemplo, né? Quando a pessoa vai para a sua igreja, né? Para o seu templo, existe ali a comunidade que tem aquela tradição, que ela tem aquela organização, tem aquele método e aquele jeito de falar, de se comunicar, de traduzir o dia a dia de uma sociedade. Então elas se diferenciam por causa disso, né? Fato que marca a comunidade. Por isso é fundamental haver um aparato de leis e normas para regular a conduta dos indivíduos que vivem em sociedade, tendo um Estado, um forte aparato burocrático central nesse sentido. Então, o texto fala propriamente dessa diferenciação em que marca as sociedades diferenciadas, né? Sociologicamente, nós sabemos que nós vivemos num mundo diferente devido a algumas pessoas terem muito dinheiro, outras pessoas pouco dinheiro, e algumas vivem numa sociedade ainda em desenvolvimento e outras numa sociedade já desenvolvida por ter acesso a coisas que as outras não têm. Quem tem dinheiro pode viajar, pode conhecer outros países, outros estados, podem ter belas casas, belos carros, alimentação diferenciada. A escola que os seus filhos estudam, ela tem mais acesso a certas situações que outras não têm. Então, obviamente que ela vai desenvolver mais do que as outras porque elas têm mais acesso, porque elas podem comprar essa tecnologia diferenciada, né? Existe escola que é uma escola bilíngue. Eles falam em português e falam em inglês o tempo inteiro, ou falam português, ou falam o espanhol o tempo inteiro, ou fala português e fala francês. São escolas que dão
às crianças uma vida diferenciada, já projetada para um futuro, para uma coisa na qual eles de repente já estão focados em fazer. Se vão estudar no exterior, então desde muito jovem ele já está dentro de uma escola que os professores falam as duas línguas para eles se adaptarem com mais facilidade quando sair daqui e for para um outro país, né? Na nossa escola a gente costuma ter aula de inglês, nós temos aula de inglês. Lá eles têm aula falando inglês, porque desde muito pequeno eles já começaram a se alfabetizar falando inglês e português, francês ou português, espanhol ou português, ou até outras línguas. Então isso se diferencia nessa sociedade onde o conceito é diferente, porque financeiramente é diferente, tá? Eu coloquei logo na parte superior aqui, quando eu comecei a fazer o texto para vocês, algumas questões da página 38 que eu gostaria que vocês fizessem, tá? E nós vamos corrigir na próxima aula. E essas questões são questões de ética. Eu falei para vocês que eu vou dar uma aula atual e vou tentar buscar alguma coisa para relembrar junto com vocês. Então aqui na primeira pergunta, que é a questão de ética, fala assim: procure no dicionário e escreva em seu caderno o significado das seguintes palavras. E em seguida, forme frases relacionadas com o tema estudado. Ética na comunidade. Depois, discuta com seus colegas, discuta com os pais de vocês, com seus irmãos, né, o que aprendeu. Que isso é interessante porque faz com que vocês amadureçam o tema e tenham mais conhecimento. Aí coloquei: 1. Comunidade. O que para você é uma comunidade? 2. Coletivo. O que significa para você coletivo? Vocês vão buscar isso no dicionário para me passar. Aí tem 3. Convivência. O que para vocês é uma convivência? Conviver com outras pessoas. 4. Sociedade, que é o tema de hoje, comunidade e sociedade. E, por último, público. O que para vocês significa isso? Então eu quero que vocês me digam, tá? O que vocês aprenderam nas questões passadas, para que vocês possam relembrar. Então na próxima aula nós vamos falar sobre comunidade, coletivo, convivência, sociedade e público, tá bom? Vamos amadurecer, vamos estudar dessa maneira. Na página 39, que será a próxima aula, eu vou falar e vai ter aqui 3 questões que a gente vai discutir sobre o tema, tá bom? Fique com Deus, até a próxima aula. Se cuidem, tá? Enfim, aqui está a primeira questão da página 38, que eu falei para vocês. Lá em cima, página 38 e 39, semana do dia 2 de julho, vídeo aula, tá? CME, 6º ano, tá? Questão de ética. Coloquei embaixo as questões que eu quero que vocês busquem no dicionário ou no próprio livro também, que já tem. Vamos procurando no livro o que significa e junto ao dicionário, para que a gente possa fazer na próxima aula, tá bom? Fique com Deus. Até a próxima.